Olá. Hoje a gente mergulha num cenário que mistura paraíso e paradoxo. Imagine um lugar no Nordeste brasileiro. Falésias, praias quase intocadas, o encontro de um rio com o mar. Parece a definição de tranquilidade, certo? Totalmente. Mas nesse exato lugar, o distrito de Cibaúma, em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, está se desenrolando uma disputa muito complexa. Nossa análise de hoje parte de um artigo bem denso, Cibaúma, o futuro geoestratégico e os desafios territoriais de Tibau do Sul. E o nosso objetivo aqui é justamente desvendar as camadas desse conflito. Porque não é só uma briga por um pedaço de terra, né? O que está em jogo, segundo o material que a gente tem em mãos, é o futuro do desenvolvimento de toda uma região turística. Entendi. E isso atravessado por reivindicações históricas, inação política e uma enorme insegurança para quem vive e investe ali. É, assim, um microcosmo de debates muito maiores no Brasil. Perfeito. Então vamos direto ao ponto. Antes do conflito em si, vamos pintar o cenário. O que faz de Tibau do Sul, e especialmente Cibaúma, um lugar tão cobiçado? Bom, o apelo é quase óbvio e o artigo descreve isso de uma forma bem vívida. Tibau do Sul é um município que ficou mundialmente famoso pela Praia da Pipa. Sim, Pipa é um nome forte. Muito. Mas o município é formado por 9 distritos e a região toda é de uma beleza natural, assim, espetacular. A gente está falando de bioma da Mata Atlântica, com parques estaduais como a Mata da Pipa, a Mata da Ferradura. É o verde encontrando o mar de um jeito muito único. E essa imagem do refúgio, do laid-back lifestyle que o artigo menciona, não é de hoje, né? Isso atrai gente do Brasil e do mundo há décadas. Mas todo o paraíso descoberto enfrenta o mesmo problema: o crescimento. Exatamente. E aqui entra um ponto crucial que o texto levanta. O padrão de desenvolvimento da região, todo o foco inicial, por décadas, foi na Praia da Pipa e na sede de Tibau do Sul. E o resultado? Um crescimento explosivo, mas desordenado. A infraestrutura não acompanhou. Imagino. O artigo lista uma série de problemas crônicos, falta de via de acesso, de estacionamento, de banheiros públicos, calçadas. A saturação bateu a porta. É o clássico paradoxo do turismo, não é? O lugar fica famoso por ser rústico e tranquilo, e essa fama atrai tanta gente que ele deixa de ser rústico e tranquilo. Você acaba amando o lugar até a morte. Pois é. E essa saturação em Pipa criou uma necessidade de expansão. O mercado turístico precisa de uma nova fronteira, um novo produto. E aí, quando olham no mapa, todos os olhos se voltam para Cibaúma. O autor do artigo não economiza na metáfora. Cibaúma é a cereja do bolo. E por que a cereja do bolo? O que Cibaúma tem que as outras áreas já saturadas não têm mais? Além da beleza óbvia, né? Com piscinas naturais, o encontro do rio com o mar, a mata preservada, Cibaúma representa algo que Pipa perdeu. A chance de um recomeço. A oportunidade de fazer um desenvolvimento planejado, de aprender com os erros do passado. Certo. De criar um turismo sustentável que preserve exatamente aquilo que o torna atraente. Era, e ainda é, a chance de ouro do município. Uma chance de ouro que, pelo que o artigo sugere, foi solenemente ignorada por muito tempo. O autor usa a palavra óbvio, em caixa alta, para frisar que o potencial de Cibaúma estava na cara de todo mundo, mas que os administradores públicos, tanto da situação quanto a oposição, simplesmente não agiram. Por quê? A fonte dá alguma pista sobre essa inércia? O texto aponta para uma cultura política local descrita como tradicional, muitas vezes resistente a mudanças e com pouca transparência. Parece ser um caso clássico de gestão que se concentra no imediato, sabe? No que já está acontecendo em vez de planejar o futuro. Enquanto Pipa dava retorno... Exato. Enquanto Pipa dava retorno, o óbvio de Cibaúma ficou em segundo plano. Só que o futuro chegou e com ele um conflito que ninguém parecia esperar. Então, temos esse cenário. Um paraíso saturado, que é Pipa, um paraíso intocado com potencial de planejamento, Cibaúma, e uma classe política que parece ter deixado a bola rolar. É a receita perfeita para o caos. E qual foi o estopim que transformou esse potencial todo num campo de batalha? O estopim foi a reabertura de uma discussão que parecia, assim, encerrada. O núcleo do conflito, como o artigo detalha,
é uma reivindicação de um vasto território por uma parte da comunidade que se identifica como remanescente de quilombolas. E quando a gente fala vasto território, não é exagero. Certo, números ajudam a dar a dimensão do que estamos falando. Qual o tamanho dessa reivindicação? O artigo é bem específico nisso. A área total reivindicada é de aproximadamente 1.245 hectares. Desses, quase a totalidade, cerca de 1.214 hectares, está dentro do município de Tibau do Sul. Ok, 1.214 hectares é um número que soa grande, mas é difícil de visualizar. Para quem está em Tibau do Sul, o que isso significa na prática? É uma área do tamanho de um bairro? Da orla inteira? Qual a escala real disso no mapa? A gente está falando de quase 12% de todo o território do município. 12%? Sim, é uma fatia gigantesca. É o suficiente para redesenhar completamente o futuro de Cibaúma e, por consequência, de todo o eixo de desenvolvimento turístico de Tibau do Sul. Não é uma disputa por um lote, é uma disputa que define o destino geoestratégico da região. Entendi. O impacto é imenso e o que torna essa história ainda mais complexa, pelo que eu li no material, é que essa reivindicação tem um passado peculiar. Existe uma reviravolta aí, não é? Exato, e esse é talvez o ponto mais surpreendente que o artigo traz à tona. Em 2010, a própria comunidade de Cibaúma, através da sua associação, solicitou formalmente ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Certo. o arquivamento do processo de reconhecimento de terra quilombola. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A mesma comunidade que hoje reivindica o território, uma década atrás pediu para o processo ser engavetado? Foi publicado no Diário Oficial da União em 27 de outubro de 2010 e a justificativa que consta no processo, segundo a fonte, foi a manifestação da própria comunidade de que não havia interesse no reconhecimento como remanescente de quilombola naquela época. Isso muda tudo. Um processo arquivado a pedido deles ressurge agora com força total. Como o autor do nosso artigo de referência explica essa mudança de postura tão radical? Aqui a gente entra num terreno delicado e é importante deixar muito claro a perspectiva do autor, que a gente está relatando com total neutralidade. Sim, claro. É a visão da fonte. Isso. Ele enquadra o ressurgimento dessa reivindicação dentro de um fenômeno que ele descreve como uma onda de autodeclaração de identidades no Brasil, indígenas, povos tradicionais, quilombolas. Na visão dele, são palavras do texto, isso faria parte de uma agenda identitária de fragmentação e divisão artificial da sociedade. É uma análise bastante forte e, claro, controversa. E é fundamental reforçar que essa é a interpretação do autor da fonte, não uma constatação nossa. Exatamente. Mas, dentro da lógica do artigo dele, essa agenda seria um motor por trás da reativação do processo em Cibaúma. Precisamente. Ele sugere que a questão identitária se tornou um instrumento em disputas territoriais e políticas, o que explicaria, na visão dele, por que uma reivindicação abandonada em 2010 volta com tanta força agora, justamente quando Cibaúma está na mira do desenvolvimento. Certo. Então o palco está montado. De um lado, a pressão pela expansão do turismo. Do outro, uma reivindicação histórica que ressurge de forma inesperada. E no meio, a comunidade e os investidores. Qual o resultado prático disso no dia a dia de Cibaúma? O que acontece quando um lugar paradisíaco entra num limbo jurídico desses? A consequência imediata é a paralisia. O artigo usa a expressão profunda insegurança jurídica. Imagina ser um investidor que comprou um terreno ou um morador que tem a sua casa há anos e, de repente, todo o seu patrimônio está dentro de uma era de litígio. Que pode levar décadas na justiça. Exato. O capital é medroso, ele foge da incerteza. Então, o primeiro efeito é o congelamento de investimentos, a paralisação de projetos e a estagnação econômica. O sonho do desenvolvimento planejado vira o pesadelo da paralisia total. E as autoridades locais? O prefeito, os vereadores, a procuradoria do município. O que eles estão fazendo diante de uma crise que ameaça 12% do território e o futuro econômico da cidade? Segundo o que o artigo descreve, a resposta é um silêncio ensurdecedor.
O autor fala de um vácuo político. Os poderes executivo e legislativo estariam agindo como se o problema não existisse, evitando se posicionar publicamente. Especialmente perto de eleição, imagino. Especialmente. É um tema espinhoso que não rende votos fáceis e tem um potencial enorme de criar desgaste. O autor chega a dar exemplos dessa dificuldade de diálogo. Sim, ele relata que simples tentativas de agendar uma reunião com os gestores para tratar do assunto são proteladas por meses. A percepção descrita no texto é de um constrangimento visível das autoridades. Ninguém quer ser o portador de más notícias ou tomar um lado numa briga tão complexa. Entendi. Então, a estratégia parece ser o silêncio, na esperança de que o problema se resolva sozinho. O que, claro, nunca acontece. Mas em meio a todo esse silêncio, a apuração do artigo encontrou uma única fresta, uma única manifestação oficial que joga um pouco de luz sobre a visão do poder público. Exatamente. A única declaração que a fonte conseguiu localizar foi um pronunciamento do prefeito Valdenício Costa. E não foi uma coletiva de imprensa ou um comunicado. Foi uma fala durante uma reunião no Ministério Público Federal, em Natal, no dia 1 de setembro de 2022. Ah, interessante. E essa fala, registrada em ata, é extremamente reveladora. Ok, vamos desempacotar isso. O que o prefeito disse nessa reunião? Quais eram as preocupações dele? Ele basicamente desenhou um cenário de colapso econômico iminente. A primeira grande preocupação dele era com a chamada consulta prévia. Ele temia que a abertura desse procedimento, que é uma etapa obrigatória em processo de demarcação, simplesmente congelasse todos os licenciamentos ambientais no município. E para quem não está familiarizado, o que é essa consulta prévia? Porque ela tem esse poder de paralisar tudo. A consulta prévia é um mecanismo garantido por lei, pela Convenção 169 da OIT que o Brasil assinou. Ela determina que o governo tem o dever de consultar as comunidades tradicionais, como as quilombolas, antes de autorizar qualquer projeto que possa afetar seus territórios. Na teoria, parece uma boa ideia. Diálogo. Na teoria, é um instrumento de proteção, mas na prática, como o prefeito argumentou, pode se transformar num processo que se arrasta por anos, criando um limbo jurídico que nenhum investidor encara. Se você não sabe se seu projeto vai ser aprovado em 1 ano, 5 ou nunca. Você não investe. Simples assim. Diretamente. Ele ressaltou que 80% da economia de Tibau do Sul vem do setor de serviços, ligado ao turismo e à construção civil. Paralisar os licenciamentos seria, nas palavras dele, asfixiar a principal fonte de renda do município. E, além disso, ele levantou um segundo ponto: o timing. O momento em que tudo isso acontece. Isso. Ele lembrou a todos na reunião que a região tinha acabado de sair do baque da pandemia, a economia estava começando a respirar de novo, e essa paralisação não afetaria só os grandes projetos privados. Ele citou obras públicas que estavam para começar com verbas federais já garantidas. Uma praça, uma quadra de esportes, uma creche. Obras para a comunidade mesmo. Exato. O temor era que a insegurança jurídica travasse tudo e o município perdesse esses recursos. Ele pintou um quadro onde toda a comunidade pagaria o preço. Então a argumentação dele é que o impacto seria generalizado. Mas ele falou sobre a comunidade de Cibaúma em si, sobre a divisão interna que o conflito parece ter gerado. Sim, e esse é talvez o ponto mais delicado da fala dele. O prefeito afirmou categoricamente que, na visão dele, existem 2 associações comunitárias em Cibaúma com visões totalmente opostas. Uma, que ele descreveu como mais antiga, seria contra a demarcação. E por quê? O motivo: seus membros já estariam inseridos na economia local, trabalhando nos empreendimentos, se beneficiando das oportunidades geradas pelo desenvolvimento. E a outra associação? A outra, mais recente, seria a que está liderando a reivindicação do território. E aqui a fala do prefeito ganha um tom de alarme. Ele afirmou na reunião que essa associação pró-demarcação estaria difundindo a ideia de que, uma vez concluído o processo, eles tomariam posse de todos os empreendimentos privados que estão dentro da área. Uau, isso é uma acusação muito grave. Ele está basicamente dizendo que o objetivo não seria só o reconhecimento histórico, mas a apropriação de negócios já existentes.
Isso eleva o nível da tensão. Sem dúvida. Segundo o relato do prefeito na ata, essa narrativa teria espalhado o pânico entre os empresários, gerando um clima de medo e aumentando ainda mais a fuga de investimentos. Ele retrata a situação como uma ameaça direta à propriedade privada, o que, claro, é um tema explosivo. Então vamos juntar as peças. O que tudo isso significa no final do dia? A gente tem um lugar com um potencial econômico e natural gigantesco, Cibaúma, que está travado. De um lado, a promessa de um desenvolvimento que poderia corrigir os erros do passado. Do outro, uma reivindicação de terra que traz à tona um debate profundo sobre história, identidade e reparação. E no meio? E no meio, uma paralisia política que só joga mais lenha na fogueira da incerteza. É a tempestade perfeita. O caso de Cibaúma deixa de ser uma história local e se torna um estudo de caso fascinante sobre os dilemas do Brasil contemporâneo. Como conciliar desenvolvimento econômico com demandas históricas? Como garantir segurança jurídica sem ignorar dívidas do passado? E quem decide o futuro de um lugar? Exato. São as leis do mercado, a vontade política ou a interpretação da história. Fica claro que não existe uma resposta fácil. Qualquer caminho que se escolha terá consequências profundas e, muito provavelmente, deixará um dos lados profundamente insatisfeito. A polarização parece inevitável. Totalmente. E o mais trágico, talvez, seja o que acontece com a própria comunidade no meio disso tudo. O artigo, ao citar a fala do prefeito sobre as duas associações, nos deixa com uma reflexão final que é muito provocadora. Se a gente pensar bem, o debate não é apenas entre desenvolvimentistas e quilombolas. É um debate que acontece dentro da própria comunidade de Cibaúma. Um conflito interno sobre a própria identidade e o futuro que eles querem. Exatamente. E isso levanta uma questão fundamental. O que significa para a identidade de um lugar quando a própria comunidade está fraturada, dividida sobre como interpretar a sua própria história? Um grupo vê o passado como uma ferramenta para reivindicar o território, enquanto o outro parece ver o futuro na integração com os novos empreendimentos. Como se constrói um caminho comum quando o próprio ponto de partida, a memória coletiva, se torna o principal campo de batalha? Essa talvez seja a questão mais difícil que Cibaúma terá que responder.